No texto do Evangelho desse final de semana, nós lemos no original: Proselton de kai rotoen talanton elephos eipen. E veio então aquele que um talento recebido havia. Ou seja, e veio aquele que havia recebido um talento. Que em grego geralmente a gente fala na ordem distinta do português. Essa palavrinha aqui muito importante que nós utilizamos na Santa Missa no ato penitencial, Kyrie. A gente fala Kyrie eleison, né? Então no original ela é assim, ó, Kyrie, Senhor. Egnon se seria aqui equivalente a conhecendo a ti, ou ainda tendo te conhecido, conhecendo-te. Daí essa palavra gnose, né? Aqui está egnon. Gnose quer dizer conhecimento. Daí vem uma palavrinha que nós brasileiros usamos bastante, chamada diagnóstico, que é quando você toma conhecimento, né, de uma enfermidade através de um instrumento. Dia quer dizer através, né? Então, Kyrie, egnon se, conhecendo-te. Vamos ver o restante? Então, o servo mau, ele afirma que conhece o Kyrie, o seu senhor. Roti seria uma conjunção pois, ou ainda faz papel de pronome relativo, né? Que, olha essa palavrinha interessante. Esclerós e anthropos. Essa palavra esclerós gerou também aquela enfermidade, né? Esclerose. Esclerose em grego quer dizer duro. Então ele disse, conhecendo-te e sabendo, conhecendo-te que ei, anthropos. Anthropos gerou a palavra antropologia, que nós falamos, nós utilizamos também em português, né? Anthropos quer dizer homem, né? Quer dizer homem, então. E sabendo que és um homem duro, então esta afirmação é por demais interessante, porque ele está errado, ele não cuidou do talento que recebeu, né? Ele não multiplicou o talento que recebeu, e, porém, ao invés de assumir a sua culpa, a sua culpabilidade, ele joga a culpa no Kyrie, ele joga a culpa no Senhor. Como muitos homens e mulheres fazem quando estão no erro e no pecado e sofrem as consequências do pecado, ao invés de assumirem suas culpas e aí experimentarem, fazer a experiência da misericórdia de Deus, que tudo perdoa desde que nos arrependamos, né? Jogam a culpa em Deus, que é o erro dos nossos pais no paraíso, né? Adão, quando Deus pergunta por que fizeste isso, né? Quem te fez? Quem fez isso? Quem fez você fazer isso? Por que fizeste isso? Adão vai jogar a culpa em Deus, a mulher que tu me deste, ou seja, o Senhor me arrumou o problema, né? E a mulher joga a culpa na serpente, ou seja, o homem não assume a sua culpa e ainda é interessante, né? Aquela estratégia muitas vezes dos perversos, né? Acuse-o daquilo que você mesmo faz, né? Então, roti escleros e anthropos, sabendo, conhecendo-te, sabendo que és um homem duro, imagine que, né, o Kyrie, Deus é um homem duro, ele é justo. Então, quando a gente experimenta a justiça de Deus em nossa vida, a gente corre o risco de acusá-lo de duro, né? Não é verdade, duro somos nós, né? De duro coração, né? E aí ele diz, Ferison opo uki espeiras, né? Ou seja, que és um homem duro que colhe, esse verbo aqui, ó, terizon, que colhes, opu é advérbio de lugar, onde? Uki é o verbo grego, aliás, o advérbio grego de negação, né? Corresponde ao nosso não, né? Então, sabendo, né, que és um homem duro, daí nós vemos aqui, terizo, que colhes onde não plantaste, né? Que colhes onde não plantaste. Cai, sinagon, daqui vem a palavra sinagoga, né? A palavrinha, a conjunção sim em grego é com, ao ago é ir. Então, sinago, ao pé da letra, é que vai junto. Então, sinagoga, a melhor tradução para sinagoga é congregação. E aqui no caso é kai, sinagon, e que juntas, claro que em português não faz tanto sentido, a gente traduz por colhes, né? Roten, onde
onde não o, aqui é advérbio de negação, porque esse u é esse u que aqui abreviado, ó. Tá vendo? Esse u que aqui é abreviado. Então, que juntas ou coles, onde não diescorpizas, ou seja, onde não espalhaste. Cai, significa e, fobetheis. Essa palavra fobetheis, lendo assim, às vezes a gente não faz associação, mas daqui vem a palavra fobia, né? Fobia, phobos quer dizer medo, e aqui está como se fosse um verbo, né? Ela está como um verbo conjugado, o verbo temer, o verbo que corresponde em português ao ter medo. Então, kai fobetes apelton. Então ele diz aqui, e temendo fui, ou ainda, e com medo fui. E aí em português, geralmente a gente traduz assim, então tive medo, né? E tendo temido, fui. E olha o que ele fez. Eclipsa. Essa palavra eclipsa, já viu falar assim no WhatsApp? Essas informações estão sendo criptografadas? Vem daqui. Criptografar é esconder. Então, eclipsa. E escondi to talenton. E escondi o talento su. To talenton su. E escondi o seu talento. Agora, onde que ele escondeu? Olha lá, preposição. Em, e corresponde ao nosso em mesmo. Te significa artigo definido feminino, então seria em a. Para nós vira na, né? O talento seu, na. Vamos ver? Ge. Essa palavra ge gerou Gaia, que é terra, gerou geografia, né? Que é a escrita da terra, geologia, que é o estudo da terra, ge. Então ele diz, e escondi na terra. E daí ele usa uma frase até assim provocativa no final. Ó. Ele diz, ide erreis, significa, olha, veja, erreis to som. Aqui é o verbo ter, né? Então ele fala assim, olhas, tens to som. Isso aqui é artigo definido. Olha, tens o teu. Ou seja, seria um aqui, toma aí o que é teu. Né? Então ele foi mal agradecido, ele não assumiu as suas culpas, ele jogou a culpa que era dele no outro, como muitas vezes os homens e mulheres irresponsáveis fazem, não assumindo a própria culpa, mas cômodo achar um bode expiatório, achar alguém que seja responsável por nossas más escolhas, tentando assim nos privar das consequências. Mas não tem como se privar das consequências, né? Toda escolha implica uma consequência. Deus é sempre bom e não podemos acusá-lo daquilo que a gente mesmo é. Então é isso aí. Só partilhando um pouquinho esse versículo rico aqui em grego original para nós. Deus abençoe a todos.